Olá, bem-vindos ao nosso mergulho de hoje. Vamos direto ao ponto. As origens da Umbanda, uma fé, assim, muito brasileira. Temos fontes que nos levam lá para Niterói, 1908, e para um jovem Zélio Fernandino de Moraes. Nossa missão aqui é entender como um rapaz, de repente com 17 anos, se torna o ponto de partida para essa religião toda. A história começa de um jeito bem forte, né? Zélio, com só 17 anos, tem uma paralisia súbita. Os médicos, assim, não achavam explicação nenhuma. E o curioso é que, às vezes, ele se levantava, falava diferente, com outra voz, outra postura, parecia outra pessoa mesmo. E depois voltava a ficar paralisado. Nem médico, nem padre da época, ninguém sabia dizer o que era. Isso levou a família a buscar ajuda em outro lugar, certo? Exatamente. Sem resposta da medicina nem da Igreja Católica, a família levou ele numa sessão lá na Federação Espírita de Niterói. O espiritismo kardecista estava chegando no Brasil, né? Vindo da Europa, tinha suas regras, seu jeito de entender as manifestações dos espíritos. E foi aí que a coisa mudou de figura, né? O que rolou nessa sessão? Olha, durante os trabalhos lá na Federação, o Zélio manifestou um espírito. Incorporou, né? Só que essa entidade se apresentou de um jeito que, meio que bateu de frente com o que o pessoal da elite espírita esperava. Eles não costumavam aceitar muito bem manifestação de espírito que se dizia indígena ou ex-escravizado, sabe? E esse espírito disse que era o caboclo das 7 encruzilhadas. Um caboclo. O que isso queria dizer naquele momento, naquele lugar? Então, caboclo, nesse contexto espiritual, geralmente é espírito de ancestral indígena brasileiro, ou então um mestiço forte, sabe? Que entende de mato, de cura. A presença dele ali, falando de igual para igual, já foi um choque, uma quebra de protocolo. E ele não parou por aí, não. Anunciou que no dia seguinte, na casa do Zélio mesmo, ia começar um novo culto. Um culto onde esses espíritos, tipo caboclos e também pretos velhos, que são a sabedoria dos antigos africanos escravizados, que eles teriam voz ali. Que reviravolta! E essa reunião na casa do Zélio aconteceu mesmo? Foi ali o nascimento da Umbanda? Aconteceu! Dia 15 de novembro de 1908. Tava a família, vizinhos. Aí o caboclo das 7 encruzilhadas se manifestou de novo pelo Zélio. E ali ele colocou as bases, né? Disse assim: fundaremos um culto em que os espíritos de pretos velhos e caboclos poderão trabalhar para os seus irmãos encarnados. Falou que seria uma religião para os humildes, simbolizando a igualdade entre todos mesmo, encarnados e desencarnados. Aí perguntaram o nome. E ele respondeu: se querem um nome, que seja este, Umbanda, a manifestação do espírito para a caridade. Umbanda, a manifestação do espírito para a caridade. Nossa, uma definição muito forte já desde o comecinho. E qual foi o próximo passo? Como isso virou algo concreto, assim? Logo depois, no mesmo ano, 1908, o Zélio, seguindo a orientação do caboclo, fundou a primeira casa, a Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade. E ali aquelas ideias começaram a virar prática. E um ponto-chave, a gratuidade. Trabalho espiritual totalmente de graça. E por que essa questão da gratuidade era tão central assim? Pensa no Brasil daquela época, né? Muita desigualdade. E muitas práticas espirituais, mesmo as afro-brasileiras que já existiam, às vezes envolviam algum pagamento. Quando a Umbanda nasce dizendo aqui é caridade, é de graça, ela abre as portas para todo mundo, principalmente para os mais pobres. Gente que precisava de ajuda espiritual, de um conforto, mas não tinha como pagar. Isso mais o acolhimento, sem olhar cor, classe, nada. Foi revolucionário. Atraiu muita gente, sabe? Faz muito sentido. E além da caridade, da gratuidade, que outros pilares foram definidos ali naquele momento? Basicamente, a doutrina que o caboclo trouxe tinha alguns eixos, né? Primeiro, a mediunidade usada para o bem, para ajudar as pessoas mesmo, com orientação, cura espiritual, isso ligado na crença da lei de causa e efeito, o karma, né? E na reencarnação. Dava um sentido para as dificuldades da vida, um caminho para evoluir e, claro, uma coisa muito marcante, o sincretismo religioso. Sincretismo. Como é que funcionava isso na Umbanda que estava nascendo? O sincretismo na Umbanda é essa mistura bem brasileira, sabe? Elementos do catolicismo popular, tipo usar a imagem de santo, conceitos do espiritismo, como a mediunidade, reencarnação,
E, fundamental, a reverência aos orixás, que são as divindades de origem africana, né? Das tradições afro-brasileiras. Mas tudo isso, assim, meio que reinterpretado dentro da lógica da Umbanda, criando algo novo, único. Uma fé que já começou diversa, então. E a recepção? Foi tranquilo? Teve resistência? Ah, teve muita resistência, sim. Muito preconceito, tanto da sociedade mais conservadora, quanto até de outras religiões que já estavam estabelecidas. Mas, ao mesmo tempo, cresceu muito rápido. A língua era o português, né? Rituais mais diretos que conectavam as pessoas e aquilo que a gente falou, a gratuidade, o foco na caridade prática. Isso explica muito o crescimento. O Zélio dedicou a vida inteira a isso, viajou o Brasil, ensinou, ajudou a fundar, dizem as fontes, milhares de terreiros. Um trabalho de uma vida toda, hein? E o legado dele? Continuou depois que ele se foi? Continuou, sim. O Zélio faleceu em 1975, mas o movimento já tinha ganhado muita força, né? As filhas dele, Zélia e Zilmeia, e muitos médiuns que ele formou, levaram o trabalho adiante. Hoje a Umbanda é uma religião reconhecida, com milhões de seguidores. É um resultado direto daquele começo lá em 1908. Então, resumindo, temos o Zélio de Moraes como médium, o Caboclo das Sete Encruzilhadas como guia espiritual e a data de 15 de novembro de 1908 como marco zero da Umbanda. Uma religião que já nasceu com a caridade, a inclusão e essa mistura toda no seu DNA. Exatamente isso. O impacto foi e ainda é enorme. A Umbanda virou parte fundamental da nossa paisagem religiosa e cultural, um patrimônio vivo, né, que reflete muito da nossa história, do nosso povo. E isso deixa a gente com uma provocação final, talvez. Se a Umbanda surgiu dessa fusão tão rica, África, Europa, catolicismo popular, o que isso diz sobre a dinâmica cultural e religiosa aqui no Brasil? Como é que novas formas de fé podem nascer justamente dessa capacidade de misturar, de reinterpretar crenças diferentes para atender, assim, às necessidades de um povo que está sempre mudando? Fica aí a reflexão.